bem, pessoal? Estou aqui mais uma vez num podcast, no Odontologia Podcast, na forma de entrevista. Tenho a honra e a satisfação de estar com o professor Augusto Bessa, um grande nome, um dos maiores da implantodontia aqui nacional. Professor, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, é uma honra para mim. Uma honra estar aqui no CIOSP. A gente está no meio do CIOSP entrevistando o cara. Ele vai dar, já deu várias aulas e ainda vai dar outras, então aproveitei uma brechinha de horário dele. Professor, eu gostaria primeiramente de perguntar para que você pudesse falar para nosso público quem é Dr. Augusto Bessa. Queria agradecer o convite, obrigado pela oportunidade de estar falando. Para quem não conhece, o professor Augusto Bessa, eu sou formado em 2003 pela Universidade de Gama Filho, no estado do Rio de Janeiro. Minha formação inicial foi na dentística, em 2004. Em seguida, a gente fez um curso de cirurgia oral menor, Legal. com o professor Roberto Prado, bucomaxila, também conhecido lá no estado. E aí, a partir de então, em 2004, a gente já começou a militar quase exclusivamente na parte de implantodontia. Então, eu fiz especialização, mestrado, tudo dentro na parte de implantodontia. E hoje, praticamente, a gente está exclusivamente na parte de implantodontia e reabilitação oral voltada para a implantodontia. Meu foco bastante é a parte de reconstruções ósseas, trabalhando com telas de titânio, cirurgias reconstrutivas, região posterior de mandíbula, anterior, todo pré-operatório que faz com que a gente tenha uma condição óssea suficiente para depois instalar um implante. Hoje a gente é consultor científico da FGM Odonto, eu tenho a oportunidade de participar de alguns projetos junto com a FGM, principalmente no que tange a cirurgia guiada e desenvolvimento de alguns produtos junto com eles. Poxa, professor, parabéns. Eu sei que aí é muito trabalho, né? E muita responsabilidade, né, pessoal? Você está aí à frente de algumas empresas como consultor científico, consultor técnico. Então, já vem a segunda pergunta. Como é que tem sido essa vida de estar viajando direto? Só para vocês entenderem, eu conheci o professor Augusto Bessa há cerca de 2 anos e meio em Recife, que eu fui fazer o curso como aluno dele. Um excelente curso de fibrina rica em fatores plaquetários, junto com o enxerto de região posterior com tela. Exatamente. Poucas pessoas dominam a técnica como ele. Eu até já fazia, mas eu tenho que te agradecer. Eu evolui um pouco mais ainda na minha técnica depois do seu curso. Então vocês veem que tudo a gente pode aprender, ainda mais com um professor fora de série desse. Então como é que tem sido sua vida? Porque desde aquela época, quase 3 anos atrás, estava viajando sem parar. Hoje eu estimo que ainda continue viajando sem parar. Como é essa vida de conciliar consultório, vida pessoal e estar na linha de frente da implantodontia? Acho que a palavra fundamental aí se chama equilíbrio. Acho que a gente tem que equilibrar sempre o lado profissional com o lado pessoal, sobretudo com a família. Dentro do lado profissional, eu tenho 2 cuidados básicos aí. Você falou a questão de viagens. Viagens, para mim, eu tento sempre, obviamente, os nossos cursos, viagens, palestrando junto com a FGM, mas também para o meu crescimento profissional. Então, eu tenho sempre mandado trabalhos para o exterior, participado constantemente do EAO, que é da Academia Europeia de Ossegração. Nos 2 últimos anos a gente fomos para Viena, no ano retrasado, e no ano passado nós fomos para Lisboa. Fomos para o AO, a gente tem ido constantemente. Esse ano a gente vai novamente para o AO, agora em março, apresentar trabalho também, porque eu acho que além de a gente dar aula, a gente também tem que ter um crescimento profissional e buscar isso, seja aqui ou lá fora. Teremos a oportunidade também de mandar trabalho para osteólogos na Austrália, esse ano em junho. Então a gente também está com uns projetos profissionais voltados também para o meu crescimento. E dentro dos nossos cursos, a gente recebe lá no Rio de Janeiro profissionais do Brasil e do mundo todo. Recebemos do Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, bastante gente. E a gente tem rodado com o nosso curso de reconstruções ósseas para o Brasil todo. E agora também, esse ano, a gente está começando o curso, junto com a FGM, de cirurgia guiada. A gente também tem rodado bastante aí. Mas a palavra fundamental, sem sombra de dúvidas, é o equilíbrio. A gente tem que equilibrar. Eu tenho 2 filhos, sou muito bem casado, então isso aí a gente tem que ter um equilíbrio para não perder o foco em relação à família e em relação ao lado profissional também. Muito bem. E eu vejo assim, quem me acompanha sabe que eu fico nessa corrente de trabalhar, o workaholic, é difícil atingir o equilíbrio. Quando a gente encontra pessoas assim como o professor Augusto aqui,
é de nos deixar vislumbrado, porque está de parabéns. Não é todo mundo que consegue trabalhar no alto nível, né, de excelência e ainda tentar ao máximo manter o equilíbrio, porque a gente sabe que nem todos os dias a gente está na mesma condição, né, física, psicológica, mas buscar manter isso o tempo todo é o importante. Parabéns, professor. Uma outra pergunta que eu trouxe aqui: o que é que o senhor julga hoje imprescindível na formação de um profissional que milita na implantodontia? Eu pergunto porque eu sou co-coordenador de uma especialização de implante e às vezes eu tenho dificuldade até de conciliar linhas de raciocínio e pensamento com outros docentes. Eu queria saber o que é que o senhor julga como imprescindível na formação do implantodontista. Eu acho que eu vou fazer duas distinções. Uma vai ser mais macro, que tange a questão do crescimento profissional como um todo, dentro da odontologia. Então, como um todo na odontologia, acho que tem que buscar sempre o conhecimento científico. A literatura, ela é vasta, mas ela é continuamente modificada. Então, tem que estar sempre estudando, buscando o crescimento profissional através de artigos. Um dogma que era há 3 meses atrás, já esse mês não necessariamente vai continuar sendo um dogma, então isso é importante. Tá? Então, o contínuo busca incessante ao ensino, principalmente na questão com artigos, eu acho fundamental. Agora, especificamente na parte de cirurgia, da implantodontia, eu acho que não pode ter aquela necessidade excessiva no que tange a busca do dinheiro, a busca do imediatismo. Eu acho que existe uma coisa que é fundamental, que eu aprendi ao longo dessa jornada profissional, que é a questão de curva de aprendizado. Tudo tem seu tempo, tem um crescimento profissional, a gente aprende, mas a teoria é uma coisa e a prática a gente tem que botar mesmo para rodar. E muitas vezes o estudante, o profissional, seja quem for, ele quer passar alguns tempos sem ter seguindo um programa de crescimento profissional. Então, para vocês que estão nos acompanhando, tenham calma no que tange o crescimento profissional. Existe uma curva de aprendizado e isso é fundamental dentro das especialidades e principalmente dentro da implantodontia. É o que eu sempre também digo, professor. Muita gente quer queimar etapas. Óbvio. E ao queimar ou pular etapas, você vai ter uma formação deficiente e isso vai influenciar diretamente nos tratamentos que você utiliza. Exatamente. E aí vem o imediatismo, a busca incessante de dinheiro, sem levar em conta o que o paciente precisa, que é melhor para ele, né? Exatamente. Muito obrigado, professor. Isso daí serve de lição para todos que estão aqui nos acompanhando. Exatamente. Professor, falando agora para acadêmico, a gente trouxe aí informações importantíssimas para quem vai ser ou quem já é implantodontista, mas agora para um acadêmico, o que é que você falaria hoje se você tivesse alguém, seja um filho no futuro, mas uma opinião do que você acredita ser importantíssimo na formação acadêmica que às vezes esteja faltando ou não esteja tão forte nos dias atuais? Acho que a palavra mágica imprescindível aí se chama foco. Tem que focar no estudo, focar naquilo que efetivamente você quer como um crescimento profissional. Então, buscar qual vai ser a sua formação. Eu acho que muita gente fala em relação à grade curricular, muita gente fala a questão de professores, mas eu acho que independente de professor bom ou ruim, o aluno ele tem que buscar o crescimento profissional. Eu nunca, Thiago, como aluno, é óbvio que eu tinha na minha mente, eu vim de um berço de professores, meu pai e minha mãe são professores, não na área de odontologia, na área da língua portuguesa, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que o professor, ele passava um roteiro, e ali na sala de aula, não acaba ali. O meu crescimento, ele tem que ser a mais do que é passado naquele momento ali. Então, a busca incessante por artigos científicos, como eu falei, livros, seja o que for, e buscar sempre um tutor a quem você se espelhe. Isso aí é fundamental. Eu sempre coloco isso na minha mente de quem eu tenho como espelho e eu me foco naquela pessoa como um tutor dentro da minha carreira. Então, se eu pudesse dar um conselho, estudo, foco, determinação e buscar um exemplo para você ter uma determinação profissional aí. Eu sempre falo isso, eu adorei o que você falou, porque eu sempre digo aos alunos, buscar mentores
pessoas que construíram Perfeito. algo, que chegaram aonde você quer Perfeito, chegar, né? perfeito. E isso funciona, e é o que eles podem entender hoje em dia. Não precisa ser mais aquela pessoa que está ali só do seu lado, como Perfeito. professor na faculdade. Perfeito. As redes sociais trouxeram a possibilidade de a gente Sim. acompanhar à distância Sim, pessoas sim. que a gente se interessa, né, pelo conteúdo, pelo que elas fazem. Então, vale aqui, acompanhe o professor. Fala, por favor, a sua rede, seu Instagram, para o pessoal acompanhar. Meu Instagram é o meu nome, Augusto Bessa, _dentista. Augusto Bessa, _dentista. Segue, pessoal, porque o professor Augusto também tem canal no YouTube, coloca muito caso. Vocês veem também que eu tento colocar mais casos de implantodontia muito bonitos. Casos de reconstrução, e ele coloca muitas vezes em tempo real, que eu acompanho. Sim, tá sim. ali, vou fazer um curso hoje em sei lá em qual cidade, ou até lá no Rio mesmo. Ele coloca... Online, on time, full time. É isso aí. E aí vem a última pergunta para a gente poder encerrar esse podcast na forma de entrevista, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Qual a sua opinião sobre o ensino online, especificamente na implantodontia? Eu acho que a gente pode dividir. Eu sou, ao mesmo tempo, eu tenho um bom ponto a favor, e um segundo momento eu tenho um ponto contra. Talvez não contra, Thiago, um ponto de atenção. Certo. Primeiro, a favor. Eu acho que o ensino à distância, ele não tem como, ele é a realidade. Eu acho que a gente pode pensar nesse ponto. E, ao mesmo tempo, meu ponto temerário, e aí eu posso citar um trabalho que tem sido feito lá pelo CRO do Rio de Janeiro, em relação a uma pesquisa que está sendo feita de ensino à distância, sobre EAD. Eu acho que certas profissões, certas especialidades na odontologia, principalmente matérias, acho que a gente pode fazer EAD. Mas a questão prática, se você entender que você tem o ensino e depois você vai ter que ter uma prática envolvida, e aí isso cria um ponto temerário. Muitas vezes a gente tem que entender que existe, como eu falei há alguns momentos atrás, a curva de aprendizado. Então, não é ver e fazer, é ver, praticar, praticar, praticar e fazer. Esse tempo, praticar, 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 significa curva de aprendizado. Então, esse é o único ponto que eu fico temerário em relação ao ensino à distância, porque o aluno, ele quer pular etapas, ele quer aprender e fazer, mas o praticar, 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 ele quer pular. Então esse é o ponto que eu tenho de ressalva em relação a algumas especialidades dentro do ensino à distância. E eu falo aqui, é interessante falar, eu sou militar também, né, no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e aí eu estava no final de semana com um amigo meu, que é do Exército, e ele estava falando sobre a formação dele dentro do Exército, que o Exército possibilita você fazer um curso de graduação de Educação Física. E o curso, como é que ele é feito? Um determinado ano é EAD. Achei legal, porque disciplinas básicas você pode fazer EAD. Mas o EAD não substitui, em absoluto, a grade curricular por inteiro. Jamais. Jamais. Então, o ano seguinte, os 2 anos seguintes, são presenciais, para você ter aula de anatomia, ter outras aulas importantes. Isso eu jogo para implantodontia, para cirurgia, para odontologia de uma forma geral. Eu acho que graduação EAD, eu não concordo. Pós-graduação, eu acho que a gente pode levar alguns pontos e valorizar o crescimento profissional, né, para servir como parte de carga horária. Acho, beleza. Sem sombra de dúvidas em relação a isso. Bom, professor, eu acredito e concordo plenamente com o que você falou. Eu acredito assim, que o online veio mesmo para ficar, né, como o senhor bem falou, mas que a gente precisa compreender que a parte prática tem que continuar sendo trabalhada dentro das faculdades, cursos de pós, seja onde for, estágio, porque jamais a gente vai conseguir substituir o praticar, praticar, praticar para chegar no fazer. Lógico. E a sua formação, cirurgia bucomaxila, é exatamente isso. Não tem como. Não tem como. Não tem. A implantodontia também não tem como. Não tem. Isso aí não resume só a especialidade de implantodontia e cirurgia bucomaxila. Todas as outras especialidades dentro da implantodontia requerem o quê? Praticar, praticar, praticar. Eu acredito que... E EAD não combina com praticar, praticar, não praticar. Resolve. Eu acredito que no máximo, é o que eu tenho visto, se a pessoa já tem uma boa
performance, Aham. mas quer evoluir, aí nada de problema dela ver os vídeos, assistir. Lógico. Mas qual o grande problema que eu acho? Não pode ter a formação inicial. Isso, pronto, chegamos no ponto. A formação inicial. Jamais. Ou seja, a graduação, jamais. Não. Jamais. E aí é que entra o ponto de equilíbrio e discernimento. Óbvio. Muita gente não tem esse discernimento, concorda? Óbvio. E aí faz parte a gente precisar conversar isso com vocês. Óbvio. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra para mim. Obrigado. Nos acompanha no canal. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Agradeço. Uma honra para mim. Sigam lá ele e a gente vai colocar aqui embaixo nas redes. Pessoal, até breve. Valeu. Obrigado. Abraço. Valeu, professor. Foi Valeu, massa. irmão. Uma honra para mim, cara.